Jamal Lewis e Santiago Longo são dois jogadores que o São Paulo está fechando, né? Está fechando os últimos detalhes para a contratação. O Jamal Lewis é um jogador que é do Newcastle, atuou na Premier League, é um jogador inglês de 26 anos e que o São Paulo apostou, né, na vinda desse jogador no futebol brasileiro. É algo que até pegou muita gente de surpresa, né? A diretoria trabalhou com esse nome em sigilo nos últimos dias e conseguiu avançar. O jogador é esperado, inclusive, amanhã, né, no domingo, às 6 da manhã, para chegar e acertar os últimos detalhes, fazer exames médicos e assinar o contrato com o São Paulo. A expectativa é muito grande dentro do Morumbis em relação a esse jogador, né? Nos bastidores do São Paulo vai ser, né, uma contratação assim, caminhando muito bem do jeito que está, uma contratação de impacto no mercado. São Paulo que tentou aí jogadores experientes como o Alexandro, como o Mário Rui, mas acabou fechando com um jovem jogador que tem uma cultura do futebol completamente diferente aqui da América do Sul e é uma aposta grande, inclusive, né? E o outro jogador é o Santiago Longo, que é do Belgrano, um jogador argentino, um jogador um pouco mais com características defensivas, mas é um atleta que o São Paulo bota muita expectativa para ser um jogador alternativo ali ao Luiz Gustavo, né? Nessa função de primeiro volante, com a lesão do Pablo Maia, a lesão também do Alisson, o Luiz Gustavo é um jogador já experiente, um jogador já com idade, acima dos 30, e é um atleta que também há um cuidado em relação ao calendário brasileiro. Então, Santiago Longo chega para ser uma alternativa aí ao Luiz Gustavo. Então, a janela do São Paulo pontual, né, nesse meio de ano, foi uma janela que foi assim de 4 jogadores europeus, né? 4 jogadores que estavam na Europa, né? Tirando o Santiago Longo, evidentemente, né? Que é do Belgrano, mas os outros 3 sim da Europa, né? O Marcos Antônio, o Juan, Sassuolo e agora o Jamal Lewis do Newcastle. Então, assim, 3 jogadores vindo da Europa, um vindo do futebol argentino, muita comemoração nos bastidores do São Paulo em relação a essa janela que está se fechando. Então vamos falar o pessoal está perguntando aqui, e o lateral esquerdo do São Paulo? O São Paulo estava com negociações encaminhadas com o Mário Rui, português de 33 anos do Napoli. Não, Benfica tá tão na cabeça. E com o Santiago Colombato, volante argentino, que pertence ao Grupo Pachuca, né? Ele pertence ao León, do México. E pelo vídeo que o André Hernan subiu ontem no canal, vocês podem acompanhar aqui depois, as 2 negociações neste momento estão dadas como encerradas. O León desistiu de negociar e o Napoli continuou sem a menor brecha, embora com o Mário Rui já estivesse tudo combinado. Desses 2 casos, acho que o mais preocupante para o São Paulo é a questão da lateral esquerda. O Colombato, para ser muito sincero, não via nenhum motivo para essa contratação acontecer. Não é primeiro volante, não tem um currículo relevante para o futebol, ia chegar para compor elenco, entre ele e o Lisieiro, acho que o Lisieiro tem um currículo melhor. Obviamente nunca vi, né, fui ver agora lances do Colombato, mas não me parecia uma contratação com muita lógica. A lateral esquerda é a grande falha da diretoria do São Paulo nesse ano, disparado. Porque se sabia da dificuldade de renovação com o Wellington desde janeiro, desde antes, na verdade. E o São Paulo em nenhum momento colocou a energia necessária para isso. Então teve a primeira sondagem ao Alexandre no começo do ano, ainda antes do Dorival sair para a seleção. Dorival, que trabalhou com o Alex no Santos, teve o primeiro contato ali, pediu para falar no meio do ano. São Paulo foi levando as conversas, recebeu do Alexandre um sinal verde de que se eu vier para o Brasil vou considerar muito a proposta do São Paulo, até o momento em que o Alex deixa de tratar a volta para o Brasil como prioridade, o São Paulo sai da negociação, o Matias Vinha se machuca no Flamengo, o Tite pede a contratação do Alexandre, o Alexandre recebe o chamado do técnico que levou ele a vida toda para a seleção brasileira. E o Flamengo também põe uma bala financeira. E uma grana que o São Paulo não ia conseguir pagar. Sim. E o Alexandre vai para o Flamengo. E o São Paulo, nesse meio tempo,
pelo menos não publicamente, aí não significa que não tenha analisado outras opções, obviamente que analisou, mas o São Paulo continuou ali na manha. Identificou no Mário Rui uma boa oportunidade de negócio. Negociou com o jogador, entrou em acordo com o jogador, mas nunca conseguiu passar pelas condições do Napoli. E a janela vai fechar daqui a 3 dias e o São Paulo continua sem um nome para a lateral esquerda até o momento. É a grande falha da diretoria na temporada, não tenho o que falar. Era algo previsível. O Patrick, que é o reserva imediato do Wellington, não está pronto ainda para ter sequência. Mesmo sem lesão, ele já não era um jogador 100% confiável. E ele tem se machucado bastante esse ano. O Wellington, por sorte, tem se comportado muito, embora tenha jogado mal contra o Galo, assim, teve muita dificuldade para ganhar os duelos do Scarpa fisicamente, o que me surpreendeu muito, que o Scarpa não é um primor assim de recomposição e o Wellington não conseguiu passar por ele. Mas, por sorte, o Wellington tem sido muito ponta firme. Ele tem feito ótimos jogos esse ano, diferente do que foi o ano passado. E o São Paulo aparentemente se apegou a isso. O Wellington tá indo bem, dá para segurar. Dá para segurar, mas até quando que ele vai jogar dessa forma? Qual a constância dele? Se ele se machucar, você faz o quê? Então muita gente está falando assim, mas o Michel Araújo serve. Serve para tampar um buraco num jogo ou outro, num jogo mais tranquilo. Não é o cara da posição. E não é por falta de qualidade, é porque não é da posição, não está habituado àquilo. Então, assim, muito complicado. Acho que foi a grande falha dessa diretoria para a temporada. E agora o tempo é curto para recuperar esse tempo perdido. Inclusive, esse é um risco muito grande, não só do São Paulo, mas já que o assunto é o São Paulo no momento, que os clubes podem correr nesse momento, que é a questão de contratar por contratar. Pior coisa possível. Exatamente. Você tem um mapeamento de mercado, que obviamente o São Paulo tem, porque tem profissionais nessa área, e só que as negociações que você tinha em curso não deram certo, e aí nesse momento alguns dirigentes de alguns clubes são desesperados. Eles querem um jogador para dar uma satisfação e para dizer para a comissão técnica ali que tem uma opção nova. E isso faz os clubes, às vezes, darem contratos longos, darem muito dinheiro, darem condições que antes não aceitariam para jogadores que não eram as prioridades da posição. Então, às vezes é melhor você ir empurrando como tá, com o Wellington, com o Michel Araújo quebrando galho, do que você contratar por contratar. Esse é um risco muito grande que o São Paulo não pode cair nesse momento. Se for investir um lateral esquerdo nesses poucos dias que tem para o fechamento da janela, tem que ser um jogador que já vinha mapeando, que já vinha identificando características para poder se adaptar ao elenco do São Paulo. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já chega deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação para você ficar por dentro de tudo. Já deixa seu like aqui no nosso conteúdo aqui, porque é muito importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos!